Olá, eu sou Felipe Fonseca e continuo mostrando para vocês minha coleção de DVDs e Blu-rays. E nesse vídeo eu finalmente mostrarei minha coleção dos filmes do 007. A maioria em DVD, nunca tinha mostrado, aproveitando para postar no dia em que o 24º filme da franquia, Spectre, foi anunciado. É, então, primeiro, só uma visão geral, eu tenho esse box com metade da coleção, basicamente, em DVD. Vou falar sobre em detalhes. E aqui edições avulsas. Então, não vou mostrar na ordem cronológica cada um dos filmes, porque, enfim, senão eu preferia assim, senão sairia da ordem aqui das edições, né, dos tipos de edições que eu tenho. Então não vai ser na ordem cronológica. E eu vou começar por esse aqui. Então vamos lá. Bom, esse foi o primeiro box que eu tive de 007 em DVD. Esse box foi lançado em 2003 aqui no Brasil, em 2 volumes, né? A coleção completa na época. Eu não me recordo até que filme ia. Eu acho que ia até Um Novo Dia para Morrer. E aqui estão os filmes que compõem esse box. Então, em 2003 não eram ainda as edições remasterizadas, enfim, com a imagem, com as imagens restauradas. Foi uma das primeiras edições que saíram em DVD e a primeira, assim, um pouquinho mais especial que vinha nesse box e tal. Se não me engano, teve algumas edições antes de alguns dos filmes. Antes de 2003, mas esse aqui foi o primeiro box com todos os filmes, né, em 2 volumes. Então vou mostrar um de cada vez aqui. Vocês vão perceber, a apresentação não é tão bacana dessas edições em DVD. Toda a padronização é essa, né? O 007, edição especial, uma imagem num quadrado assim do filme. O logo da MGM, essa arte cinza no estojo, mostrando porque todos vão ser nesse padrão, então só vou mostrar em mais detalhes uma vez. E aqui as informações, apesar de não serem as edições especiais, já trazia vários extras, na época foi bem bacana isso, em 2003, assim, foi extras bacanas, que até hoje são legais, que depois viriam a estar nas edições duplas, especiais, enfim, até hoje no Blu-ray. Mas, como vocês verão aqui, esse aqui eu só vi 2 vezes, é um disco apenas. Então, além de não ser a edição remasterizada, todos os extras, tudo nesse mesmo DVD, coisa que, enfim, comum até hoje, né? Um disco só, com um filme e vários extras, mas, obviamente, que a qualidade não prima pela qualidade da imagem e do som. Aliás, o som. Bom, então só para seleção de cenas, todos os outros vão ser assim, tá? Então eu vou mostrar em mais detalhes só um, porque os outros são assim, sem uma arte bonita, só o título do filme com o logo original. E atrás, assim, não é necessariamente uma arte interna, né? Só uns desenhinhos aí, o logo da MGM. E é isso. Propaganda. O som também não foi remasterizado nessas edições aqui, então o som é bem fraquinho, a qualidade de imagem não é hoje, né, a gente com as coisas HD aí e tudo. E mesmo comparado aos DVDs remasterizados que eu vou mostrar daqui a pouco, fica devendo bastante. Cadê? Deixa eu mostrar aqui o som. Tá. Por exemplo, esse filme aqui, o Só Se Vive Duas Vezes, em inglês mono apenas, quer dizer, não teve as novas trilhas, enfim, remasterizadas, 5.1, enfim. Então, não prima pela qualidade técnica assim e tal, mas na época era o melhor que se tinha. Em 2003 foi o melhor box, assim. Então, eles estão em ordem cronológica desses aqui, né? Não geral, mas enfim, aqui eu vou um posterior ao outro. Os diamantes são eternos. O Só Se Vive Duas Vezes é um dos meus favoritos, assim, tá na lista, sei lá, tá na metade de cima da lista. Eu não vou fazer essa lista nesse vídeo, porque, enfim, tem muita coisa pra falar de James Bond, e eu demorei bastante tempo pra fazer esse vídeo aqui, porque eu queria fazer uma coisa mais especial, assim, mas eu falei, hoje é um dia especial de anúncio de filme novo, então eu vou postar o vídeo mostrando a coleção,
Mas depois eu pretendo fazer outros vídeos, porque eu ainda pretendo ter esses filmes todos em Blu-ray. E, enfim, e fazer... Eu sou muito fã de James Bond. E fazer mais, enfim, listas detalhadas, falar sobre cada um dos filmes, sobre todos os extras. Se eu fizer isso para esses 23 filmes aqui, a gente não vai sair daqui nunca. Então vamos lá. Então, Os Diamantes São Eternos eu acho meio fraco. Ele foi o retorno, né? Ele foi... tá até na ordem errada aqui. Então ele seria antes esse, né? A Serviço Secreto de Sua Majestade. Quando o Sean Connery saiu, George Lazenby entrou. E o pior Bond, quase todo mundo vai concordar com isso. O ator, né? O pior intérprete do James Bond. Mas num dos melhores filmes. E... bom, eu acho que também, pra quem é fã de James Bond, a maioria concorda com isso, que A Serviço Secreto de Sua Majestade é um ótimo filme, e o sonho seria que esse filme tivesse sido feito com Sean Connery, porque realmente é um dos melhores filmes da franquia, com o pior James Bond. Acontece. As ironias. Tem uns... deixa eu ver. Não... Eles têm a propaganda do mesmo box que eu tenho. Eu queria mostrar qual que é os outros filmes, mas essa propaganda aqui é do mesmo box, então não adianta. Agora, esse box esse volume 2 aqui, ele conta mais com os filmes do Roger Moore, na maioria. O Homem com a Pistola de Ouro. Gosto muito do Roger Moore. Hoje em dia eu estou na dúvida porque o Daniel Craig ainda está em atividade como James Bond, então eu acho que fica um pouco difícil de classificar sem ter visto todos os filmes dele. Mas eu estou gostando bastante do Daniel Craig, enfim. Mas digamos que ele está meio fora da corrida porque ele ainda não se aposentou como James Bond. Meu favorito é o Sean Connery e o Roger Moore fica em segundo lugar. Assim, a dúvida é porque talvez o Daniel Craig tome esse segundo lugar, mas enfim. Mas no momento o Roger Moore é o segundo colocado. É bem diferente do Sean Connery. E acho que, bom, ou você gosta ou você não gosta. Ele é mais fanfarrão, ele é mais irônico, mais cômico, mas muito charmoso. Enfim, eu gosto dos filmes, de vários filmes com ele, não... E tem alguns dos melhores também. E gosto dele, assim, apesar de ser bem diferente do Sean Connery. E acho que o mais fanfarrão, assim, dos James Bonds. Mas eu acho bacana. Foguete da Morte é um dos filmes mais fracos do James Bond. Mas os efeitos visuais são muito bons. E a trilha sonora é uma das melhores. Então, assim, pontos positivos, apesar de ser um dos filmes mais fracos. E só pra esclarecer, eu gosto de todos os filmes do James Bond. Assim, não tem nenhum filme que eu... nossa, que... Eu faço questão de ter todos, gosto de rever todos. Tem uns, obviamente, que são inferiores e que não são tão bons quanto, mas eu acho todos bacanas, assim, eu não desgosto de nenhum. Sempre, enfim, mesmo um mais fraco que nem o Foguete da Morte, tem curiosidades, enfim, tem coisas que são... Tem uns folclores... fazem parte do filme, e tem outros aspectos assim que são bacanas, que nem eu falei da trilha sonora e tal, dos efeitos. Aqui, O Espião que Me Amava, esse é um dos meus favoritos, tá no top 5 de filmes favoritos 007 pra mim. Tem a canção tema favorita, minha canção tema favorita dos filmes, The Spy Who Loved Me, da Carly Simon, interpretado pela Carly Simon. Gosto muito, muito desse filme. Extras, alguns tem 5.1, né? Mas não é DTS, não é DTS. Que me amava. Eu não vou tirar mais todos assim, porque vocês podem ver, né? Só a seleção de cenas só para dar uma ideia. Continuando. 007 contra o Octopussy, eu não sei, eu acho que tem bastante gente que gosta desse filme, mas também tem outro tanto, talvez a maioria, que não gosta. Eu gosto, eu acho bacana o Octopussy. Ele é meio comédia, meio... foi na época que o Indiana Jones saiu e, enfim, eu acho que eles tentaram pegar um embalo na coisa mística e na coisa da arqueologia e na coisa do Oriente. E
Deixa eu ver aqui qual que é a data aqui desse filme. São muitos filmes pra lembrar. 83, foi depois dos Caçadores. Mas eu gosto bastante, assim, eu acho bacana. É divertido. E tem umas coisas absurdas, né? Tipo a roupa de jacaré dele, o disfarce e tal. Outra coisa que também, nessa coleção diferente da próxima que eu vou mostrar, são os menus, Na Mira dos Assassinos. Esse aqui eu só vi uma vez. E então eu não... Quando eu vi, assim, eu achei ele mais ou menos, eu achei que o Roger Moore já estava um pouco velho demais pro papel. Então, assim, esse filme tá na parte de baixo, assim, dos meus favoritos. E os menus, né, eles são mais simples, são estáticos. Vou colocar uma imagem aqui na tela para mostrar, para exemplificar. E depois eu boto uma imagem da coleção dupla, né, já com os remasterizados. Bom, as músicas são sempre muito boas, né? Eu citei ali uma das minhas favoritas. Quando as favoritas forem aparecendo, eu vou falando. Timothy Dalton, Marcado para Morrer. Os dois estão aqui quer dizer, os dois não. Timothy Dalton só fez 2 filmes. E dizem, eu não lembro, eu li uma vez isso, eu não sei se foi o próprio Ian Fleming que falou, né, o criador do James Bond, o personagem. O Timothy Dalton é o mais parecido com o personagem fisicamente, assim, com o James Bond dos livros, né? E acho que ele faz um bom trabalho. Os filmes dele saíram no final dos anos 80, e no final dos anos 80 os filmes de ação em Hollywood viviam um bom momento, né? Filmes como Os Máquinas Mortíferas e Duro de Matar, enfim. E uma linha mais brutal, mais cruel, assim, uma ação em que os heróis sangravam, enfim, uma coisa indo na contramão justamente do que sempre foi o James Bond, né? Que sempre saindo incólume e muito elegante e tal. Então esses 2 filmes do Timothy Dalton feitos nessa época, eles têm, assim, eles retratam um pouco essa época. São os 2 filmes mais, agora eu não vou mostrar o segundo que não tá nesse box, mas mais brutais de toda a série de James Bond, eu acredito, até mais do que os novos do Daniel Craig. Até pelos temas, tráfico de droga e tal, cartel, eles são muito brutais. Eles são os filmes, apesar de serem bons filmes, eu acho, são os filmes que menos parecem ser filmes de James Bond, esses 2 do Timothy Dalton. Eu acho que são bons filmes de ação, mas eles têm muita coisa de James Bond que não está presente neles. O Amanhã Nunca Morre tem uma música tema que é uma das minhas favoritas também, e é uma polêmica porque não foi a música tema que o David Arnold, né, compôs todas as músicas, todas as trilhas dos filmes do James Bond, tirando a exceção do primeiro, né, o GoldenEye. Enfim, compôs para vários filmes e sempre prestando homenagem ao John Barry, quer dizer, mantendo a tradição. E não era a música que ele queria, ele compôs uma outra música tá na trilha, tá nos créditos finais, mas o estúdio não gostou e eles pediram uma nova canção e quem gravou foi a Sheryl Crow. Então, assim, apesar de não ser a música que os criadores, enfim, que gostariam que fosse a música tema, eu gosto muito dessa música tema. E nesse caso, às vezes acontece. Eu acho que o estúdio estava certo, é bem melhor do que a música final. Eu prefiro bastante. E é uma das minhas músicas favoritas, a música tema desse filme. E esse é o meu filme favorito com Pierce Brosnan, O Amanhã Nunca Morre. E foi o primeiro filme que eu assisti do James Bond no cinema. Jamais esquecerei essa sessão. Foi em São Paulo, capital, numa sala no Shopping Morumbi, uma sala pequena, inclusive, eu acho que nem tem mais cinema lá no Shopping Morumbi. E, enfim, foi o primeiro filme que eu assisti no cinema do 007. O GoldenEye, quando saiu, tinha uma censura lá e eu não tinha idade para assistir. E aí o Amanhã Nunca Morre eu assisti. Bom, deixa eu pegar aqui agora os outros. Essas são as edições remasterizadas. Áudio, imagem, tratadas e edições duplas, Ultimate Edition. E é o que viria a ser padrão até para o lançamento em Blu-ray depois, né? Essas remasterizações foram as mesmas utilizadas. Mas obviamente daí em Blu-ray, em melhor qualidade tudo da mídia, né? Então vocês podem ver mais interessante a arte então com várias imagens do filme, todos são assim. Dr. No. Esse é o primeiro, né? Pra quem não sabe. Então, imagens ali, 3 imagens. Aí a gente tem. Ops, desculpa. Aqui um glossy, né?
tem um verniz aqui nessa faixa do meio sempre, com também a arte aí de pôster e tal, composição, com uma ceninha aqui. Então é uma luva, também outra coisa que é bem legal, os colecionadores apreciam. E já bem diferente, bem mais especial, digamos assim, Ultimate Edition, do que as que eu mostrei anteriormente. E todos com a lombadinha assim bacana, com uma imagem do protagonista. Aí atrás todas as informações, aí Ultimate Bond, uma experiência, os menus também, eu vou colocar uma imagem na tela mostrando, só para dar uma ideia, comparado aos anteriores, né? E isso também vai ser usado de base até para os lançamentos em Blu-ray. 2 discos, né? Então separando, então podendo ter maior quantidade de informação no arquivo, então maior qualidade. O áudio já, por exemplo, Dr. No 5.1, remasterizado em 5.1, tá vendo? Mais extras, né, do que nos anteriores, apesar dos anteriores, como eu já disse, também tem bastante extras, mas prejudicando a qualidade. E aqui também, né, tem as imagens com coisa mais lisa, aqui mais fosco. Enfim, edições muito bacanas. Mostrando mais detalhes desse primeiro, depois eu vou passar mais rapidamente pelos outros. Dr. No, um dos melhores, é o primeiro. O primeiro sempre, né, enfim, tem uma força muito grande em qualquer série, pelo fato de ser o primeiro, mas é um dos melhores mesmo, assim, não é só por ser o primeiro. Isso aqui acontece, né? Quem é colecionador aí, o plástico dá uma envelhecida e fica amarelo, mas normal, nada demais. Seleção de cenas, e aí muito mais interessante, né? São 2 discos, os 2 com arte individual. Então, Sean Connery, esse é o primeiro filme como James Bond. Ursula Andress, como talvez por ter sido a primeira também, a mais icônica Bond Girl. E Dr. No, muito bom. Esse não tem música tema, tem isso, mas o tema do James Bond é apresentado nesse filme. Moscou contra 007, que é o segundo, e também é o segundo de fato filme. Eu gosto muito também, é um dos meus favoritos. Num comentário à parte, né? O jogo de videogame pro PlayStation 2, eu não sei se tem para outros, mas enfim, eu joguei no PlayStation 2. Moscou contra 007 é muito, muito bom. É um dos melhores jogos, tem muitos jogos de James Bond, é um dos melhores jogos que tem, Moscou contra 007. Então bem bonita aí a imagem e tal, sempre tirada do pôster, a imagem do James Bond, compondo com uma cena do filme. Bem bonito. Gosto muito. E uma boa música tema, assim, bonita. Diferente do que depois viria a ser a tradição por causa da Shirley Bassey a partir do próximo filme. Mas bonita, assim, do Louis Armstrong. We Have All the Time in the World. Boa Bond Girl. Eu não me lembro o nome de todas as Bond Girls e nem de todas as atrizes que interpretam. Mas aqui ela é uma boa Bond Girl. Gosto bastante desse filme. Muitas coisas da série, assim, o Dr. No primeiro, ele estabelece várias regras, enfim, várias coisas. O Moscou também, assim, tem coisas que são introduzidas nesse filme e que se tornam parte do manual 007. Então, mais uma vez aí, Bond Girl, James Bond. Obviamente, esse vídeo é mais longo do que o normal e eu pensei em cortar, mas eu falei, quer saber? Tá aqui, quem quiser ver, vê tudo. Quem quiser parar e continuar depois, vê. O YouTube é bom por causa disso, então farei um vídeo apenas. Goldfinger, considerado por muitos o melhor filme de James Bond, o mais icônico, eu acho que certamente é. Melhor, assim, é uma discussão, é muito difícil discutir, porque, enfim, são épocas diferentes, tipos de cinema diferente, é difícil discutir, mas é um dos melhores, assim, é um dos meus favoritos também. Goldfinger. Legal. E uma música tema também, que como eu comentei, da Shirley Bassey, que vai estabelecer, então, nesse terceiro filme, o jeito de se fazer músicas para James Bond, né, aquele estilo da cantora, da intérprete, com uma voz potente, e isso só viria a mudar lá nos anos 70 com Roger Moore e Paul McCartney e The Wings. E depois, enfim, aí a gente teria várias fases musicais aí diferentes, mas também
sempre tendo retomadas ao estilo da Shirley Bassey e da música tema desse filme, Goldfinger. Até mesmo a primeira música a ganhar um Oscar um absurdo isso, mas a primeira música a ganhar o Oscar da série James Bond, que foi Skyfall. Prestando também homenagem a essas músicas, as primeiras canções de James Bond. Muito bom. Essas edições eu fui ganhando de presente e comprando ao longo de algum tempo. Isso já faz tempo, né, que eu tenho esses DVDs todos. Já faz tempo que eu parei de comprar DVD, então... Mas foi assim, eu lembro que os 2 últimos eu achei, tava numa feira de anime, naqueles estantes que vendem DVD e tal, né? Aí eu achei as 2 últimas edições que faltavam pra mim, eu não lembro exatamente, eu acho que essa era uma delas, Chantagem Atômica, que também é um dos meus favoritos, eu gosto muito de todos. Os filmes de Sean Connery, pra mim, assim, ele tem uma média excelente, né? Tem 1 ou 2 só que eu acho mais fracos, mas a maioria são todos muito bons. Qual que é o nome? Deixa eu ver aqui se tem o nome dela. Eu gosto muito da Bond Girl desse filme. Eu não lembro se é Domino. Não, não é Domino. Domino é de um filme com Roger Moore. E se o nome dela tá aqui. Enfim, tá vendo? É por essas e outras que eu tenho que fazer outros vídeos só pra falar sobre os filmes. Mas enfim. Thunderball, né? O título é bem diferente do título, enfim. Strikes Like Thunderball. A música tema é bacana também. Olha lá. Que eu não lembro o nome. Ops. E Sean Connery. E sequências aquáticas, tudo é demais. Ele sempre... A franquia também tem a tradição de... Assim, não é só... sequências de ação cada vez mais loucas, né, e tal. Também. Mas de inovar, de ir adiante, de... Os filmes de James Bond, por exemplo, não que assim seja, mas é só um indicador, né? Foi várias vezes indicado a Oscar de efeitos especiais, de design de produção, enfim, porque a produção sempre buscou coisas novas, assim, empolgantes, em termos de cinema mesmo, não só de história ou de desenvolvimento de uma sequência de ação, mas na parte técnica, assim, também artística. Bom, esse aqui é o primeiro filme do Roger Moore, Vive e Deixe Morrer. E como eu comentei agora há pouco, canção também uma das mais famosas e mais queridas aí do Paul McCartney e The Wings, Live and Let Die. E esse filme aqui, eu lembro que a última vez que eu revi, foi numa maratona que eu fiz de 007, é o filme em que, assim, o Roger Moore depois eu acho que ele ficou um pouquinho mais suave nos outros filmes. É o filme em que você fica mais pasmo com as atitudes do James Bond, assim, é o filme mais machista, mais absurdo. Ele bate em mulher nesse filme, ele bate em criança nesse filme. Então se você não tem com a memória, enfim, fresca peraí, olha o nome dela aqui. Outro dia eu vi uma lista de Bond Girls que conseguiram superar a maldição das Bond Girls, né? Ela é uma delas. Agora eu vou esquecer o nome dela, mas tudo bem, vai. Mas esse filme, como eu dizia, é assim, o James Bond agindo das formas mais absurdas possíveis. E é bem engraçado por isso. Não é o primeiro e tal, mas não é um dos melhores Não é o melhor, do Roger Moore, porque também é discutível. Eu sei que muita gente gosta desse filme bastante. Somente para Seus Olhos, eu acho que ele é super, enfim, ele é mais clássico, assim, não tão mirabolante esse filme. Enfim, mas esse também faz bastante tempo que eu não vejo, tenho que rever. É nesse que eu acho que tem a Domino. Eu falei Domino, eu acho que a Domino é desse filme. A Bond Girl. E essas pernas aqui é famosa por causa do pôster que tinha a perna dela aberta e ele lá na frente mirando com a arma. Ops, bati na câmera. Enfim, um pôster famoso. Tem vários pôsteres famosos dos filmes do James Bond. For Your Eyes Only. Boa música também, tema. Bela Bond Girl. Aí o Roger Moore. Agora, já foram todos os filmes do Roger Moore, somando essas duas coleções diferentes. E
Bom, depois eu vou colocar aqui no lado, depois eu coloco a luva pra não enrolar tanto. Permissão para Matar, o segundo filme com o... Aliás, esse aqui é o primeiro ou é o segundo? Ih, agora eu tô me confundindo qual dos dois é o primeiro. Mas enfim, um dos dois filmes com o Timothy Dalton como James Bond. E aqueles comentários todos que eu falei valem para esse também. Ele teve belas Bond Girls também, o Timothy Dalton. Ó, o Benício Del Toro. Eles até botaram aqui porque, enfim, hoje em dia o Benício Del Toro é ator famoso e oscarizado e tudo mais. Mas um dos primeiros filmes dele aqui foi como capanga. Ele não é o vilão principal, tá? Pra quem não sabe, pra quem não viu, né? É um capanga. Capanga principal. License to Kill, balada anos 80. Eu não gosto muito das duas músicas. Ouço assim e tal, mas não são tão longe de ser as minhas favoritas. As duas músicas temas dos filmes do Timothy Dalton. Porque tem uma coisa... Assim, anos 80 tem músicas que eu acho fantásticas, assim, a musicalidade lá dos Estados Unidos, né? Mas tem um tipo de música que é bem chatinho. E eu acho que é o tipo de música que foi usado para esses dois... Uma música bem melosa, cheia de sintetizadores e tal, enfim. Mas todas são legais, né? Eu tô falando aqui, mas também todas são legais. O Mundo Não é o Bastante. Eu lembro quando esse filme saiu, enfim, eu acompanhei a vida no cinema vendo James Bond, foi com Pierce Brosnan que eu comecei. Eu acho que eu tava na faculdade quando saiu esse aqui, e muita empolgação, né? Porque Denise Richards era Bond Girl, e eu e um grande amigo meu, o Renato, que talvez esteja assistindo esse vídeo, a gente, Denise Richards vai ser Bond Girl, que sensacional. E não foi uma Bond Girl muito interessante como personagem, assim, como desenvolvimento. A Sophie Marceau, por outro lado, já é um pouco mais interessante, o personagem dela, e fez um papel bacana. A Sophie Marceau é uma dessas atrizes assim, que são ótimas atrizes, fazem uns filmes independentes, uns filmes mais sérios, e aí de repente aparece no James Bond. Isso acontece algumas vezes, até recentemente isso tem acontecido, né? A Daisy Richards não, né? Nunca foi assim, grande atriz e tal, era mais um rostinho bonito. Não é um filme memorável, mas eu acho até engraçado. Eu vou falar daqui a pouco, vai ter. O pessoal odeia tanto o Novo Dia para Morrer. Esse aqui eu acho tão blá, assim. Ele não tem muitas coisas marcantes, esse filme. Eu gosto bastante da música tema do Garbage, mas a história e as sequências, enfim, o roteiro, eu acho talvez talvez não, pra mim esse é o mais fraco filme do Pierce Brosnan. Eu não acho o Novo Dia para Morrer o mais fraco, apesar de todo o absurdo, apesar dos efeitos especiais, apesar da Bond Girl sem classe nenhuma, da Halle Berry, enfim. GoldenEye, esse é o primeiro filme que muita gente assistiu do James Bond. Foi o meu também, não foi no cinema, foi depois em VHS. Aliás, eu minto. Eu vi quando era criança, os primeiros que eu vi foi do Roger Moore, eu não lembro qual. Mas aquela coisa, né? Quando eu era criança e tal, eu não lembro exatamente. Esse aqui eu lembro de alugar, de assistir. Mas assim, muita gente começou com GoldenEye. Então GoldenEye é tido em alta estima por muita gente fala assim. Geralmente não Bond maníacos, aí que tá, isso é um sinal. Tem esse como favorito, enfim, é o melhor, sei lá o que. Esse filme retomou. Os filmes de retomada são importantes. Todos os primeiros filmes dos novos James Bond costumam ter uma importância, né? Especialmente o primeiro do Sean Connery, o primeiro do Roger Moore, o primeiro do Pierce Brosnan e o primeiro do Daniel Craig, né? Porque os outros dois, enfim, não ficaram tanto tempo assim, não fazia tanto tempo que a gente não tinha filme. Esse aqui fazia tempo que a gente não tinha um filme do James Bond, e foi um filme mais moderno, anos 90 e tal. O Pierce Brosnan é ótimo como James Bond, assim, acho que ele encaixa muito. Bom, em algum momento aí acabou a bateria, o espaço do cartão, e então tem um corte aí, mas enfim. Tem alguns problemas, assim, coisas que fazem falta na série,
coisas importantes assim, que não estão nesse filme. Enfim, mas pra mim um problema enorme, gigante desse filme é assim, não é pouca coisa, é gigante esse problema, é a trilha sonora. A trilha sonora é muito ruim, não bate com o filme. O estúdio mesmo ficou desesperado na época que eles viram e fizeram a primeira sessão, então teste, porque a música não batia. O diretor é o Martin Campbell, que fez, assim, eu acho que ele fez um bom trabalho como diretor, enfim, trouxe e depois faria de novo no Cassino Royale. Mas a trilha sonora, que é do Eric Serra é um atual colaborador, um habitual colaborador do Luc Besson, nada a ver, assim. Ele fez o tema do James Bond com instrumentos de percussão. Percussão não tem a nota, tipo assim, umas coisas digitais horríveis. Na famosa sequência do tanque de guerra na cidade, o estúdio, quando viu e tal, achou horrível. Aí chamaram um outro músico para poder ir. Eu posso estar falando besteira, mas que eu me lembro foi inclusive o David Arnold. Foi daí que depois do próximo filme o David Arnold já virou o cara fazer todas as trilhas. Para inserir uma trilha orquestrada, bacana, de ação ali, porque. E se você tem essa memória que eu falei do GoldenEye e tudo, for a partir depois que você viu esse meu comentário, presta atenção, assim, você vai prestar atenção nisso agora. A trilha, nossa, é fogo. E tem outra coisa também, porque todo mundo gosta. Só pra deixar claro, eu gosto desse filme, é importante, é bacana, não é? Mas não é o melhor, eu não acho nem o melhor do Pierce Brosnan, não tá nem entre os melhores do James Bond. Outra coisa também é os saudosismos por causa do jogo do Nintendo 64. Então, é fato isso, tem muita gente que tem esse filme assim em alta estima por causa do jogo de videogame. Mas enfim. Cassino Royale, o outro filme dirigido pelo Martin Campbell, ele novamente foi chamado para reiniciar a franquia, e aqui eu acho que ele fez um trabalho excepcional. Assim, o Cassino Royale é um dos meus favoritos, provavelmente está no top 5, enfim, é difícil, mas eu acho que tá. E muito boa a história, e a composição, e a fotografia, a trilha sonora do David Arnold, que vai... não tem o tema do James Bond, porque ele ainda não é o 007, e a gente vai tendo acordes durante a trilha, em momentos assim, que nem quando ele bota o terno, daí no fundo você tem os acordes de James Bond e tudo, mas a música só toca mesmo lá no final, surge o tema do James Bond. A canção também é muito boa, You Know My Name, quer dizer, também brincando com o fato de que ainda não é James Bond, enfim. O livro talvez mais famoso do James Bond, escrito pelo Ian Fleming, o Cassino Royale, foi adaptado para o cinema em outros formatos, né, não pela franquia oficial da MGM. Eva Mendes, que é uma excelente atriz, e para mim, e depois desse filme virou uma das minhas Bond Girls favoritas, porque ela ganhou importância, assim como aconteceu com qual que é o nome dela? Esqueci, mas a Natalie... Bom, não vou falar besteira, mas no Serviço Secreto de Sua Majestade, né? Uma Bond Girl notável que influencia a vida do James Bond, que afeta ele profundamente. Isso se repete aqui. E... Enfim, ótimo filme, gosto muito desse filme. E esse filme, como vocês podem ver, é uma edição avulsa de Cassino Royale. Ele não fazia parte dessa outra coleção que eu acabei de mostrar. Já era, enfim, depois desses filmes aqui do Pierce Brosnan. Então, um novo lançamento, uma edição com 2 discos. E só tenho em DVD, por enquanto. E eu pulei um filme, né? Eu sabia, tava até achando estranho, mas tudo bem, vai. Esse foi o último filme do Pierce Brosnan, Um Novo Dia para Morrer. E essa aqui é a edição mais caprichadinha que eu tenho, assim, de apresentação, né? Com uma luva e tal. Também não fazia parte de nenhuma coleção. E, enfim, como eu disse, eu acho que O Mundo Não é o Bastante é o filme mais fraco do Pierce Brosnan. Eu não acho esse aqui. Ele tem umas coisas, eu repito, apesar de absurdas, e tem várias coisas legais nesse filme. Esse filme estava comemorando um aniversário da franquia. Deixa eu ver quantos anos era aqui. Bom, não vou me lembrar, mas acho que eram 2002, então 62, 40 anos da franquia. Então tem várias homenagens a todos os filmes até então nesse filme. São cenas, objetos de cena, falas, personagens, como a homenagem do biquíni, a cena saindo da praia da Flanders, enfim, essa é a mais óbvia. Mas tem homenagem a todos os filmes, enfim, tem uma coisa legal nesse filme. Eu gosto do fato dele ter sido capturado e tal lá no começo, acho a abertura bacana. Não gosto muito da música tema da Madonna, acho que é uma das que mais foge assim, das músicas do James Bond. E apesar de não gostar eu gosto da Halle Berry,
mas não gosto da personagem dela, assim, da maneira que foi escrita a personagem dela. E quando eu comentei mais cedo, sem classe e tal, ela fala umas frases muito de baixo calão, assim, muito feia, não sei. É difícil falar isso porque parece que eu tô sendo machista, enfim. Mas não é isso, ela não é interessante, isso que eu quero dizer. Ela fala umas coisas, xinga a mãe do vilão lá, por exemplo, sabe, umas coisas assim, fáceis, isso que eu quero dizer. Ela não é muito interessante, ela não é bem trabalhada. E as melhores Bond Girls são as que são bem trabalhadas, são as que são mais, não só independentes, porque aí que tá, ela é independente, mas ela não é interessante, ela não é, sabe, enfim. Mas eu gosto da outra Bond Girl bastante. Foi o primeiro filme de destaque, assim, essa eu vou ter que falar o nome, porque senão... Da Rosamund Pike. Ela faz a Miranda Frost. Sou fã da Rosamund Pike até hoje. E no momento que eu faço esse vídeo, ela esteve aí há pouco tempo no cinema com Garota Exemplar. Gosto muito dela desde esse filme. Seleção de cenas. Esse aqui veio com um booklet. Quer dizer, é fininho, mas é. Aí a Halle Berry, muito bonita. E tá, muitos efeitos especiais nesse filme, né? Enfim, coisas. A Rosamund Pike, bacana. Vi no cinema também. O Aston Martin é belíssimo desse filme. É o Vanquish, né? Bem bonito esse Aston Martin. Aliás, eu acho que foi nesse filme que voltou o Aston Martin, né? Porque nesses filmes do Pierce Brosnan era a BMW que patrocinava. E acho que foi nesse filme aqui que voltou. Então, quer dizer, tem umas coisas legais sim nesse filme. Eu não acho ele a tragédia toda que muitas pessoas pintam. E, pra finalizar, os filmes do Daniel Craig. E aí são os primeiros que eu tenho em Blu-ray. E pretendo ter todos em Blu-ray um dia, como eu falei lá no começo. Mas, por enquanto, tá difícil pra repetir filmes na coleção. Tá difícil pra ter novos filmes na coleção, repetir então. Mas eu pretendo, quando puder, fazer esse upgrade pro Blu-ray de todos os filmes, porque realmente é bastante diferença. Dos DVDs simples que eu comecei mostrando pros duplos, já tem uma bela diferença, imagina pro Blu-ray. Então, Quantum of Solace eu acho bacana. Primeira vez que eu vi no cinema, eu fiquei mais assim desapontado. Então, assim, não sei se é uma primeira impressão que vale, porque no cinema a nossa exigência é maior, eu acho. Então, em casa, eu já não achei tão, assim, eu vi coisas boas nesse filme. E então, não sei, mas comparado com Cassino Royale, é bem inferior. Mas é um filme bacana, é um filme intermediário dos filmes do James Bond, assim, intermediário. Edição bem simplesinha. Foi um dos primeiros Blu-rays, inclusive, que eu importei lá da Amazon, esse aqui. Quantum of Solace. Apesar da Olga Kurylenko ser a principal Bond Girl desse filme, a outra Bond Girl que tá aqui nesse filme e pela qual eu sou apaixonado é a Gemma Arterton, que faz a Miss Fields, e nos créditos aparece que o primeiro nome dela é Strawberry. Então, mantendo a tradição de nomes exóticos das Bond Girls, Strawberry Fields. Operação Skyfall, já fiz vídeo mostrando. Eu tenho duas edições. Mostrar primeiro então a mais simples para fechar com uma edição mais bacana. A edição nacional, Operação Skyfall, que é ridículo porque não é uma operação. Eles devem ter mantido só Skyfall mesmo. Comprei o Blu-ray brasileiro numa promoção, logo depois que saiu. Porque aqui em casa o pessoal gosta de ver e nem todo mundo consegue acompanhar sem as legendas. Aí eu peguei só essa edição simples por causa das legendas mesmo. Mas essa edição aqui foi a edição especial, porque eu gostei muito do filme, é um dos meus filmes favoritos, de James Bond. E peguei essa edição exclusiva lá do site da Fox. Da Fox, acho, né? Lá nos Estados Unidos, Fox Connect. E aí o Javier Bardem. Aí essa luva abre e revela outros membros importantes do elenco. Money Penny, que eu gosto muito do Ben Whishaw e fiquei muito feliz com essa escolha para interpretar o novo Q. Acho que ele tá muito bem nesse filme, assim, mal posso esperar para vê-lo no próximo filme, porque a relação dele com James Bond, tipo, é muito legal. Uma coisa, o personagem que
nos filmes do James Bond tem momentos excelentes, assim. Então eu sentia falta desse personagem na franquia. E, enfim, tá retomando aos poucos as coisas, enfim. Então, acho que vai ser uma parceria bem boa dele com o James Bond. E a Judi Dench no último filme dela como M. Assim, o último filme dela como M, assim. Ela tá, no momento em que eu faço esse vídeo, ela tá aí bem viva e fazendo filme. Então, a bela luva. E aí o estojo é simples. A luva é mais pela luva mesmo. O estojo é bem parecido com o nacional. A arte do disco. E vem com DVD também. Disco. Só disco simples. Bom, e é isso. Finalmente mostrei todos os filmes de 007 que eu tenho. No momento que eu faço esse vídeo, são todos os filmes que existem do 007, a franquia oficial. Porque tem alguns aí, uma meia dúzia, menos talvez, de filmes não oficiais, né? Não tenho esses ainda. Alguns eu quero ter, outros não faço questão não. E é isso, sou um grande fã dos filmes de James Bond. Espero que vocês tenham gostado. E espero fazer mais vídeos para falar sobre coisas específicas, falar sobre os filmes, falar sobre as músicas, falar sobre os intérpretes, falar sobre tudo, porque eu sou um grande fã de 007. E é isso, como sempre, deixem um joinha se você curtiu o vídeo, porque ajuda na divulgação aqui dentro do YouTube. E obrigado sempre pela participação de vocês e pela audiência de vocês. Um abraço e eu retornarei no próximo vídeo.